Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula de matemática de hoje? Então, pega o seu caderno, o seu livro de matemática. Você vai abrir o seu livro na página 157, tá? Página 157. Nessa página, você vai ver algo escrito como frações ou fração equivalente, tá? O que são frações equivalentes? É isso que nós vamos descobrir hoje juntos, tá? O nosso livro, ele traz aí algumas informações. Olha, ele fala assim, ó. Caio, Luca, Mariana e Gabriela recortaram tiras retangulares de papel e todas as tiras têm o mesmo comprimento e a mesma largura. Caio dividiu a tira em duas partes iguais e pintou de verde uma delas. O Luca dividiu a tira em 4 partes iguais e pintou de amarelo duas delas. A Mariana dividiu, ó, Caio dividiu a tira em duas partes. Uma, duas. Dividiu e pintou uma delas de verde. O Luca dividiu a tira em 4 partes. Uma, duas, três, 4. Pintou duas delas de amarelo. A Mariana dividiu a tira em 6 partes. Uma, duas, três, 4, 5, 6. E pintou 3 delas de azul. E a Gabriela dividiu em 8 partes e pintou 4 delas de roxo, né? Ou de lilás aqui. O que o nosso livro está querendo que você observe? Atenção, as tiras são exatamente do mesmo tamanho, certo? E a parte colorida de todas elas, mesmo sendo divididas em diferentes partes, é como se elas tivessem pintado a mesma quantidade. Olha aqui, ó, o Caio que pintou em 2 partes, usou o mesmo tamanho que o Luca usou para dividir em 4 partes e pintar 2, tá vendo? E a Mariana, a Gabriela, a mesma coisa. Isso aqui quer dizer que são frações equivalentes, que é a mesma coisa de quê? É a mesma parte do inteiro entre frações e elas são equivalentes, elas têm o mesmo tamanho. E a gente consegue fazer essa equivalência com a multiplicação e a divisão. O que isso quer dizer? Numericamente, no exercício prático. Vou mostrar para você. Eu quero mostrar para você que 1/2 e 2/4 é a mesma coisa. Como assim, professora? 1/2 e 2/4 é a mesma coisa? Se eu pego aqui, ó, um círculo e divido ele ao meio e colorir essa parte aqui, ou se eu pegar o mesmo círculo, dividir ele em 4 partes e pintar essa parte aqui, olha, é a mesma coisa. Ou se eu divido um círculo em 8 partes e colorir essa parte aqui, é a mesma coisa. Isso aqui quer dizer que são frações equivalentes. Como assim, professor? Os números não são diferentes? São, mas o tamanho que foi usado dentro da figura é o mesmo. E a gente faz, dentro da matemática, algo chamado equivalência ou simplificação de frações, tá? Dentro da equivalência, eu posso chegar num valor fazendo esse esquema aqui, ó. Tudo que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Então, por exemplo, se eu quero encontrar uma fração equivalente de 1/2, o que eu faço? Vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, pelo número 2. Se eu multiplico aqui em cima por 2, eu fico 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Essa é uma fração equivalente, tá? Consigo fazer outra fração equivalente? Claro, isso aqui é infinito, tá? Ó, qual que é a outra fração equivalente? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4 oitavos também é uma fração equivalente. Outra. Professora, mas eu só multiplico por 2? Não, pelo número que você quiser. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2,
16. Quer dizer que 8/16, 4/8, 2/4 e 1/2 são todas frações que, se a gente for colocar elas em figuras, elas vão ser coloridas a mesma parte, tá? Então, isso quer dizer que tanto para frente quanto para trás eu posso trabalhar com equivalência. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o número 10/5, eu consigo fazer a equivalência dele dividindo ele, os dois, pelo número 5. Ó, 10 dividido por 5 é 2 e 5 dividido por 5 é 1. Então, eu consigo aqui fazer a equivalência dessa forma, tá? Eu consigo, por exemplo, fazer a equivalência tanto para cima quanto para baixo, que eu falei para vocês agora, né? Ó, se eu pegar aqui o número, ó, 34, 14/8. Consigo saber qual é a equivalência dela? Consigo, é só eu multiplicar ou dividir. Vamos supor que a gente quer, eu peço no exercício para você achar o menor equivalente. Então, se é o menor equivalente, você vai ter que dividir. Como que eu poderia dividir esse número? Você poderia dividir por 2? Sim, né? Porque os dois são pares. Então, 34 dividido por 2 é quanto? Você vai lá no seu rascunho e faz 34 dividido por 2. Ó, 2 vezes 1, 2. Para 3 falta 1. DCU, 4. 2 vezes 7, 14. Para 14, não falta nada. Então, aqui eu tenho o número 17. Aqui eu já sei que é o número 7. Qual número que multiplica por 2 que dá 14? É o número 7. Então, eu consegui o menor equivalente, 17/7, tá bom? Então, sempre dá para a gente fazer a equivalência dessa forma. Isso aqui também é uma forma de simplificação, tá? Então, o menor equivalente aqui é o 17/7. Dá para fazer com o maior equivalente? Dá. Eu podia ter multiplicado aqui por qualquer número e multiplicado aqui em cima também por qualquer número, tá bom? Então, nós temos aí no livro, na página 157, mostrando exatamente isso, ó. Presta atenção. Quando você pegar o seu livro para estudar, você vai ver esse esquema aqui, ó. Ó, em cima e embaixo está sendo multiplicado pelo mesmo número. Ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, ó, 2 vezes 2, 4. E aqui, se eu fosse dividir, se eu tivesse um número grande e quisesse fazer ele diminuir, então eu teria 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Tanto para cima quanto para baixo eu consigo fazer, multiplicando ou dividindo, depende do que o exercício vai me pedir, tá bom? Aqui pelo número 3, ó. Dá para fazer equivalência pelo número 3? Dá. Aqui dá pelo número 4? Dá. Para multiplicação é mais simples, né? Agora, para divisão, você tem que analisar o número, se ele consegue ser dividido pelo mesmo valor em cima e embaixo, tá? Vira a página do seu livro, vai lá para a página 158. Lá fala um pouquinho sobre esses termos, né? Se nós temos uma fração e queremos determinar uma fração equivalente a ela, podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração com o mesmo número, diferente de 0. Não pode ser o número 0. Então, eu não posso multiplicar aqui e aqui por 0. E tudo que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo, tá bom? Então, nós temos até um exercício para ser feito aqui, que ele é um exercício interessante, que você vai ter que me responder, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente anotar o que nós vamos fazer hoje, dentro dessas frações equivalentes. Então, lembrando, achar o equivalente é só multiplicar por um número ou dividir por o mesmo número, tá? Ó, atividade E. Escreva a fração representada pela parte colorida de marrom em cada figura. Então, você vai ter que primeiro fazer a fração, tá? Qual que é essa fração aqui, ó?
foi dividida em 1, 2, 3. Então, o denominador é qual? E qual a parte que foi colorida? Então, essa parte colorida representa o numerador. Então, o numerador é o de cima, que é a parte que tem colorido. E o denominador, a quantidade de partes que foi dividida, tá? Então, aqui foi dividido em 3 e aqui foi dividido em 6. Então, aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho 3/6. Podemos afirmar que as duas frações elas são equivalentes? Você acha que essa aqui equivale a essa? Elas são iguais? Olha o tamanho da figura. Elas são iguais? Olha a parte de colorida. É a mesma? Elas são equivalentes? Em caso afirmativo, professora, elas são sim. Como que você indicaria esse fato? Por que as duas são equivalentes? Agora, na número 2, você vai representar duas frações equivalentes pintando as figuras seguintes. Você vai contar quantos quadradinhos que tem e ver quanto que você pode pintar, tá bom? Que fração você representou? Então, você vai representar uma fração aqui e uma aqui. As duas têm que ter a mesma parte pintada, tá? E a número 3, se multiplicarmos por 2 o numerador e o denominador da fração 4/5, nós teremos uma nova fração equivalente a 4/5. Qual que é essa nova fração? Vou explicar só a número 3 aqui de forma prática, tá? Tá falando assim, ó, se nós multiplicarmos a fração 4/5 pelo número 2, isso. Qual que é a fração que eu vou ter aqui? Então, você vai fazer 4 vezes 2, 5 vezes 2, tá? Só isso. E achar esse valor aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer para mim o exercício 1, 2 e 3 da página 158. Certinho? Fazer 1, 2 e 3, página 158. Tá certo? Façam com carinho, com atenção, tá bom? Fazer 1 a 3, página 158. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijo. Até mais.